Pessoal, vamos voltar para a nossa linha do tempo aqui então, né? Já falamos da primeira revolução industrial, do modelo do Thomas Malthus, e aí o mundo entrou numa etapa da que a gente vai chamar de segunda revolução industrial. Gente, tudo isso aqui tem a ver com gestão, tá? Olha lá, o que foi a segunda revolução industrial? A segunda revolução industrial foi uma melhoria da primeira revolução industrial, em uma série de setores, tá? Mas não necessariamente o país tem que passar pela primeira revolução industrial para chegar na segunda, não é bem assim. A primeira revolução industrial ela foi muito concentrada na Europa, Inglaterra, depois França e assim por diante. A segunda revolução industrial ela aconteceu em vários países do mundo, tá? Em diferentes momentos em cada país, tá? Então isso daqui é só uma linha, mais ou menos, para a gente seguir um raciocínio. E não necessariamente o país tem que passar pela primeira revolução para chegar na segunda revolução. Dependendo das tecnologias que o país desenvolve, ele já pode entrar direto na segunda aqui, ou entrar direto na terceira, entendeu? Então não é bem assim um passo a passo, né? Ah, vamos fazer a primeira, depois a segunda, né? Então, vamos poluir tudo, depois a gente faz outra coisa. Não, não é bem assim, tá? Que funciona. Vamos falar um pouquinho da segunda revolução industrial e o que ela influenciou aí na área do ambientalismo, né? Ou as consequências para o meio ambiente no futuro. É mais ou menos de 1850 até 1950, 1960, tá? Um período aí onde ocorreu assim, né, a segunda revolução industrial na maioria dos países. Basicamente, começaram a utilizar novas fontes de energia. Antes era utilizado o carvão, mas perceberam que a eficiência do carvão não era tão grande assim e foram atrás de outras tecnologias, né? Gás natural, petróleo, começaram a produzir usinas hidrelétricas nessa época, porque a força que a pressão da água exerce era capaz de girar turbinas que geravam energia elétrica, e usinas nucleares começaram, aliás, estudos nucleares começaram a ser realizados. Isso todos esses três aqui até hoje tem muita força, tá? Bom, petróleo ainda hoje é a principal fonte de energia aí que a gente utiliza, né? Apesar de tantos esforços para estar utilizando outros, o petróleo ainda manda na economia global, mas temos muitas usinas hidrelétricas e usinas nucleares, né? Depois de tantos problemas que aconteceram, Chernobyl, todo mundo já ouviu falar, mas principalmente o uso da energia nuclear como arma deu uma desanimada no mundo assim a utilizar esse tipo de energia para esse tipo de tecnologia para a produção de energia. Se bem que, né, teve aí a corrida por produção de armas por muito tempo, né, e o mundo demorou a perceber que a gente se matar talvez não seja a melhor solução, né? Enfim, o mundo não, né? Boas pessoas começaram a perceber isso. Mas de qualquer forma, para a gente não fugir do assunto, muitas novas tecnologias, tá? E a partir de agora, a palavra tecnologia é a todo momento, é a todo momento. O mundo começou a passar por uma série de melhorias tecnológicas ou surgimento de tecnologias que não existiam mesmo, tá? Algumas delas, olha aqui, eletricidade. Então, assim, quem morava na cidade tinha luz, quem morava na fazenda tinha lá seus lampiões, né? Mas a eletricidade, essa que a gente coloca alguma coisa na tomada ou coloca uma lâmpada, né, ligada num circuito, nesse período da segunda revolução industrial começou a ganhar muita força, tá? Isso mudou até os hábitos dos seres humanos. Isso é fantástico. Quem gosta desse assunto aqui, a gente acordava muito cedo, seres humanos, né? Acordava muito cedo, trabalhava na fazenda e aí anoitecia, dormia muito cedo também, tá? E com a luz, né, com a energia elétrica, com televisão mais tarde, né, a gente começou a dormir mais tarde, ficar mais tempo acordado, né? Interessantíssimo a mudança de hábito por causa de uma tecnologia. Começaram a ter fabricação de automóveis e o aumento na produção e venda de automóveis foi a época do Fordismo, tá? Então, assim, eles basicamente as indústrias melhoraram a eficiência de produção, tá? Teve o Fordismo, o Toyotismo e assim por diante. Não lembro direito dessa parte, mas essa
agilidade em produzir um produto que antes era difícil de produzir, tá? Melhorou bastante aí a capacidade de produção. Telefone, então as comunicações se tornaram mais próximas. Televisão, a televisão se tornou o novo pão e circo da sociedade, né? Existe essa política do pão e circo desde o Império Romano, em que para você manter a sociedade quietinha, sem reivindicar demais, sem ficar causando problema para quem está no topo, né, quem está no governo, você dá comida e você dá algum entretenimento. Né? A política do pão e circo utilizado no Império Romano. Lá no Império Romano tinha os coliseus, tá? Então tinha várias formas de você entreter os seres humanos aí que eram do Império Romano, né? E a televisão se tornou o grande pão e circo, né? O grande circo, né? Então dá alimento para a sociedade e entretém ela aí, e a televisão começou a ter um papel marcante nessa questão. Mudou o mundo completamente, tá? Mudou o mundo completamente. E foi uma época onde teve muitos incentivos a pesquisas para desenvolver adubos e insumos químicos, tá? Então, para controlar pragas, para controlar, às vezes, o inseto que chega na sua cultura e devasta a sua cultura, tá? Ou então um inseto que causa doenças, transmite doenças. Então, começou a ter vários produtos químicos para serem utilizados aí em lavouras, ou então como inseticidas nas cidades e assim por diante, tá? Essa informação é particularmente importante e interessante para a gente, porque hoje em dia tá sendo muito falado isso aqui no Brasil, né? Vários produtos químicos que foram proibidos ao longo de muito tempo, alguns não, né? Vários estão sendo permitidos aí a recomercialização, tá? E eu acho bastante importante essa discussão aí, a gente entender mais sobre o assunto, para saber até que ponto um determinado produto ele pode causar problemas ou não, né? E se você for trabalhar com um desses produtos, você tem que entender bem dele, tá? Porque você pode prejudicar outras pessoas ou a você mesmo. Foi um período onde melhoraram as condições de trabalho, tá? Aqueles ganhos da primeira revolução industrial, né? De os trabalhadores começaram a se revoltar porque estavam trabalhando demais, ganhando muito pouco. Então começou a ter uma série de reivindicações, uma delas, redução da carga horária de trabalho. Mas, mesmo tendo menos horas de serviço, o monopólio de grandes empresas continuou, tá? Às vezes mudou de nome, mas continuou o monopólio de grandes empresas. Então a concentração de renda em algumas pessoas continuou aumentando. Em alguns países isso foi pior, tá? Se você pega um país aí, por exemplo, como os Estados Unidos, a distribuição de renda foi mais equalitária. O país cresceu mais em conjunto, vamos dizer assim. Em outros países, por exemplo, o Brasil, a gente tem uma disparidade econômica muito maior. Tem algumas poucas pessoas que têm muito dinheiro, têm muita renda, têm muito recurso, e muita gente com pouco recurso. Então, não conseguimos, né, trabalhar bem com essa questão. O Brasil é um país com vários problemas, nem vou entrar no mérito. Liga a televisão aí que vocês descobrem, né? Mas assim, eu acho interessante que não se resolveu, a questão do trabalho não se resolveu, e até hoje não se resolveu, talvez nunca vá se resolver, tá? Essa questão de desvalorização do trabalho pessoal, né? E foi um período de elevada urbanização. Como assim elevada urbanização? O pessoal percebeu que estava para ganhar mais dinheiro do que na roça, né? Do que no campo. Então, muitos filhos de fazendeiros foram para as cidades. No Brasil, isso aconteceu com muita força mesmo. Depois aí, eu acredito que depois da Segunda Guerra Mundial, né, o êxodo para as cidades já estava acontecendo, mas aconteceu de maneira ainda mais feroz, tá? Em algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, receberam uma quantidade massiva de pessoas do Nordeste, procurando melhores condições de vida, né? E essa elevada urbanização, deixa eu passar isso aqui para cá, ela gerou, obviamente, um crescimento populacional nas cidades, e aí os prefeitos, governadores e presidentes, eles tiveram que lidar com uma situação diferente, né? O Brasil precisava crescer,
falando em Brasil mesmo agora, precisava crescer, tinha muita gente querendo trabalhar, mas não tinha política pública o suficiente para manter essas pessoas vivendo bem nas cidades, tá? Bom, educação, obviamente, mas saúde, tá? Não tinha um planejamento para você construir bairros próprios para essas pessoas, e na falta de estratégias públicas houve um processo de favelização nas grandes cidades, tá? E locais onde o governo fecha o olho e deixa a população se virar do jeito que dá. Isso gerou, obviamente, aumento da violência. Faz parte não, né? Não sei nem como é que eu falo isso, mas a falta de planejamento levou a isso, tá? E o êxodo rural, ele continuou acontecendo, até o ponto em que o Brasil se tornou um país onde tem muito mais pessoas vivendo nas cidades do que no ambiente rural, tá? E ambos são importantes para o crescimento de um país, tá? Não dá para a gente fechar nem para um nem para outro. Vamos voltar para a nossa linha do tempo aqui. Pessoal, o que acontece, tá? Nesse período da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, obviamente teve pesquisas, tá? Na primeira Revolução Industrial e na segunda teve pesquisas para ver o efeito de poluentes, tá? Será que aquela fumaça que sai ali da usina causa problemas para uma pessoa que está longe, né, ou distante, ou vivendo perto, mas não trabalha ali? Então, assim, teve uma série de pesquisas e a ciência não parou, tá? A ciência foi continuando e conforme a ciência foi continuando, novos avanços foram sendo percebidos, tá? E aconteceu uma sequência de observações, tá? De 1850 até meados de 1898, se não me engano, final aqui do século XIX, vários estudos, tá? Mas um estudo ficou famoso, que é o estudo das borboletas de Manchester. Com certeza vocês já ouviram falar aí disso aqui, tá? Por que esse estudo ele é importante? Porque ele tem tudo a ver com poluição, tem tudo a ver com o meio ambiente, e ele pode aí aparecer na vida de vocês de diversas formas diferentes. Vamos olhar o que foi esse estudo, tá? Foi um estudo que durou muito tempo, tá? Ele aconteceu aí no século XIX, talvez não exatamente nessas datas aqui que eu estou trazendo, mas a compilação de dados foi nesse período, tá? E ele é o estudo que o pessoal chama de borboleta de Manchester, mas na verdade essa borboleta que parece uma mariposa é uma traça, tá? É uma traça, uma espécie de traça noturna, tá bom? Então quando você for escrever isso numa questão dissertativa, você pode até falar borboletas de Manchester, porém, no entanto, sabe-se que as borboletas são traças, né? Na verdade, essas borboletas aí são, na verdade, traças, tá? É um outro grupo aí de artrópodes. E aí, nesse estudo, né, um estudo muito famoso, tá? Vou passar ele bem rapidamente aqui para vocês. Você tinha traças de cores esbranquiçadas e de cores mais escuras, né? Uma mais branquinha, outra mais pretinha. E as árvores, né, a grande parte das árvores ali, dos, se não me engano, carvalhos da Inglaterra, tinha uma coloração esbranquiçada no tronco. Então o que acontecia? Esses animais aí são predados por outras aves de maior porte e imagina uma ave olhando para essa situação aqui. Ela vai em quem? Ela vai naquela V mais fácil, né? Essa aqui às vezes ela nem enxerga, né? Se eu não falasse que aqui tinha uma traça, às vezes vocês nem perceberiam, né? Que tem uma traça aqui, porque assim, realmente não é algo fácil. E eu ainda dei um brilho na imagem para a gente conseguir ver mais, tá? Porque sem o brilho não dá para ver nada aqui. Então, existe uma pressão de predadores para se alimentar dessas daqui, de coloração mais escura. Por isso, essas de cor mais esbranquiçada dominavam o ambiente, tá? Então o pessoal fazia coleta desses animais lá, né? Ia para a floresta, fazia coleta e percebia que nesse ano de 1948, praticamente 100%, né? 98% da população dessas duas aqui, né? Juntando as duas, eram desse biotipo esbranquiçado, tá? Aconteceu nesse período, né? A Revolução Industrial, o aumento exorbitante no número de indústrias, tá?
As indústrias liberavam uma fumaça preta, uma fumaça enegrecida, uma fuligem, tá? Essa fuligem grudava no tronco das árvores, e aí acontecia esse tipo de situação, tá? Então, uma vez o tronco era branco, agora o tronco já está enegrecido. Então, o que acontece? Em um tronco enegrecido, a ave, né, a predadora, vai enxergar quem mais facilmente? Vai enxergar essa daqui, tá? Novamente, eu aumentei o brilho, tá? Para a gente conseguir ver a de outra cor. Então, o que aconteceu? Perceberam que em 50 anos de indústrias naquela região, naquela cidade de Manchester, os bosques começaram a ter mais de 95% da variedade escura. E aí, qual que é a conclusão dos pesquisadores, né? Chegaram à conclusão que a fuligem grudada no tronco das árvores e fez as árvores ficarem com uma coloração mais escura, facilitou aos predadores visualizarem essas da variedade mais branca. Então, a população das brancas começaram a sumir ao longo do tempo. Tá? Isso daqui guiou, norteou uma série de pesquisas mais à frente que comprovaram essa situação, tá? Para outros tipos de organismos. E por que isso daqui é importante? Porque a gente consegue notar claramente o tanto que o ser humano consegue modificar um outro ambiente, né, onde ele não está, modificando um ambiente que ele está trabalhando. Ou seja, o ser humano está na indústria ali, ele está agindo na indústria, mas ele está causando uma consequência em outra região, tá? Num bosque nesse caso, né, numa região aí, às vezes distante de onde está essa concentração de indústrias. Isso é fantástico, tá? Essa percepção na época foi fantástica. Um estudo simples, né, que às vezes ninguém dá nada. O cara coletando borboletinha aí, né? Na verdade, traça, né? O cara coletando traças, ninguém falava traça, né? Isso é bastante interessante. E aí eu fui pesquisar, né? Porque eu fiquei com uma dúvida. Porque isso daqui você encontra em livro, tá? Até essa parte aqui você encontra em livros. Mas aí eu fui pesquisar, falei, mas e depois, né? Porque assim, na Inglaterra, né, começou a ter diversas leis aí para proibir esse tipo de indústria altamente poluidora, tá? Aí eu pensei, não, mas se diminuir o número de indústrias poluidoras, se eles melhorarem a tecnologia para ela não poluir tanto, o que aconteceu com essas borboletas? Eu fiquei pensando, né? Eu falei, o que aconteceu com essas borboletas? Continua até hoje essa proporção, né? Depois de aí 2 séculos, né, de começo de proibição de indústrias. E aí eu achei um trabalho científico. E esse trabalho analisou a quantidade de borboletas, fazendo um experimento, tá, um pouco diferente dessa pessoa aqui que foi fazendo coleta de dados. E a partir de 1950, teve uma redução muito grande na taxa de poluição em várias cidades da Inglaterra, por causa de leis, tá, leis ambientais. E aí eles perceberam que naquelas cidades onde a lei ambiental realmente foi muito rígida, muito rigorosa, e a cidade melhorou o meio ambiente dela, a proporção de brancas voltou a aumentar, tá? Não chegou nos 98%, mas voltou a aumentar. Isso na hora que eu vi isso, eu falei assim, nossa senhora. E as conclusões do trabalho é até interessante, porque assim, eles comentam, né? Eu não li o trabalho inteiro, tá? Eu li algumas partes que mais me interessaram. Mas eles comentam em algum momento do trabalho que foi provado, né? Olha, as mariposas lá, as traças de Biston betulária de Manchester, aconteceu lá mesmo, viu? Que o pessoal falou em 1998, estava certo. Então, não deram muita margem para erros, né? Então, realmente, muito interessante. Eu acho interessante, tá? Eu acho que para vocês a parte mais importante é essa questão, né, do ser humano modificando o ambiente e estragando o outro, né, ou modificando um outro distante de onde a gente estava, né. Então esse período eu acho bastante interessante mostrar para vocês que a ciência não parou, tá? A ciência em nenhum momento parou aqui. Às vezes ela valorizou outras áreas, tá? Que às vezes não tem a ver com a questão do meio ambiente, mas a ciência do meio ambiente não parou nesses momentos aqui. Tanto não parou que ela vai ser muito importante para várias coisas que vão acontecer daqui para frente. Pessoal, por que eu coloquei essa bolinha aqui e essa outra bolinha aqui?
Vocês vão perceber que tem um gap, né, que o pessoal faz, tem uma lacuna nos anos 90, 1900 até 1950, tem uma lacuna aí, um pouco, uma lacuna científica, tá? A ciência não parou, em nenhum momento a ciência parou nas várias áreas do conhecimento, mas o mundo passou por duas coisas que modificaram a vida das pessoas, né? E as pessoas começaram a pensar muito mais em sobreviver e os governantes a vencer, tá? Do que qualquer outra coisa. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que é a guerra de 1939 até 1945, né? Tem uma lacuna no conhecimento aí. O mundo olhou para outras coisas, né? Ele valorizou a questão bélica, então muitos países até se desenvolveram produzindo muitas armas, tá? Estados Unidos é um desses casos. E esses dois eventos culminaram aí em uma mudança, né, de paradigmas, né? Então, até 1900 ali, os países estavam tentando se desenvolver, um ou outro país já começava a ter leis trabalhistas, um ou outro país começava a entender mais essa questão do meio ambiente, tá? Mas internamente, tá? Era difícil você disseminar informações, apesar de que a Europa disseminava dentro dela, né? Mas assim, em termos de mundo, né? Uma coisa que se descobria na Europa não chegava no Japão com facilidade, só dando um exemplo. E aí o mundo passou por um período de mudança, né? O paradigma agora é arma, né? Vamos produzir arma porque em algum momento alguém vai atacar a gente. O pessoal já tem gente fazendo avião aí, né? Para soltar bomba nos outros, então a gente tem que se proteger, né? Então a proteção do país, que antes era terrestre, passou a ter uma preocupação maior, tá? Uma preocupação não somente terrestre como aérea. E os seres humanos desenvolveram mísseis, né? Então, quer dizer, muitos problemas, né? Então mudou o paradigma, o ser humano esqueceu um pouquinho de outros lados do conhecimento e começou a pensar mais na questão bélica, né? Enfim, por que eu acho importante falar isso para vocês? Eu vou fazer só uma brincadeira aqui. Eu quero que aconteça e não espero que aconteça. Se estourar uma terceira guerra mundial, você acha que a sociedade vai pensar no meio ambiente da mesma forma? Não vai, tá? Não vai. A gente muda a nossa concepção conforme o mundo muda, né? E se tiver uma terceira guerra mundial, a gente vai evoluir evoluir para um pensamento mais de sobrevivência, tá? E não é o que a gente deseja, né? Eu acho importante um pouquinho essas discussões, tá? Tá comentando isso com vocês, eu acho importante, porque eu acho que a sociedade evolui quando a gente consegue não promover tantas desavenças, ter tantos desafetos. E guerra você tem um desafeto em comum, né? Que é o outro país lá. Mas enfim, vamos dando sequência aqui, mas eu achei importante falar desse gap, dessa lacuna do conhecimento aqui, tá? E aí, no final da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, em 1947, se não me engano, daqui a pouco eu dou um clique aqui e a gente confirma, surgiu, né, a ONU, a Organização dos Países Unidos. Os países começaram a se organizar para ter uma organização em comum com representantes dos vários países para discutir essas questões de guerra, será que vale a pena, não vale, marcar reuniões para nessas reuniões um país conhecer melhor o outro país e não ter tanta desavença, né? E surgiu nesse período aqui a União Internacional para a Conservação da Natureza. Visitem o site, tá? Eu vou colocar até como um dos exercícios da aula de hoje, visitar o site da IUCN. Por quê? Porque eu acho que é a primeira vez que a palavra natureza entra, né, na matéria, assim, de maneira escrita, né? Então, o mundo percebeu muita coisa, né? De 1750 até 1950, o mundo percebeu que recursos acabam, tá?
Então, se você é de um país que tem um recurso, usa muito aquele recurso muito rapidamente, aquele recurso acaba. Pior, né? Você nem usa aquele recurso, você extrai e vende para outro país. Aí o outro país fica com o recurso e você perde o seu, né? Tem algum país que faz isso, né? Que vocês conhecem, não? É... ai, ai. Vamos lá. Essa aula vai ficar disponibilizada só para vocês, tá? Eu vou fazer um link no YouTube e a aula vai ficar só para vocês. Eu não vou divulgar esse vídeo não, então eu posso fazer umas brincadeiras aí um pouco mais entre a gente. Bom, pessoal, pela primeira vez teve uma organização com ideias conservacionistas, tá? Se não me engano, mais de 100 países participaram dessa união internacional e foram feitos diversos estudos e foram não fomentados financeiramente, mas foram incentivados que cada país conhecesse melhor sua fauna, sua flora, e tentasse entender mais o que tinha no seu próprio país para que cada país estabelecesse suas leis ambientais, suas próprias diretrizes ambientais. Isso é muito importante, tá? Eu que trabalho com inventário, se você pesquisar sobre inventário florestal, fizerem uma pesquisa rápida aí, vocês vão perceber que a década de 70, 80 foram as décadas aí onde o Brasil investiu um pouco mais, né, na questão de inventários. Então, assim, respaldo, né, resquício, né, são gotas que choveram aí em 1947, né, começou a chover em 1947 e respingou décadas depois, né, o Brasil percebeu décadas depois que, opa, vamos conhecer o que tem aqui e ver o que a gente consegue transformar em economia. E também a organização dos países, né, percebeu que para a gente crescer como um todo, a gente tem que interagir dados. A gente não tem que conseguir um conhecimento e ficar para a gente. O correto é a gente conseguir um conhecimento, divulgar esse conhecimento, para a gente tentar utilizar esse conhecimento da melhor maneira possível. Wagner, todo mundo faz isso? Não, tá? Países que utilizam tecnologia, por exemplo, tecnologia bélica, né? Bomba atômica, por exemplo, essa tecnologia, eles não passam a tecnologia para outras pessoas. O país que quiser desenvolver, que desenvolva e tente, se vire, né? Então não é toda tecnologia que um país passa para o outro, tá? Celular, né? Você acha que Estados Unidos, Japão, vai vir para o Brasil e falar assim, olha, para você fazer esse componente, você tem que fazer isso aqui vai ser o futuro. Produza aí, Brasil. Faça uma empresa brasileira e comecem vocês a ganhar dinheiro com eles. Não fazem isso. Já dão um produto pronto para a gente, se ele quebrar, a gente se vire, né? Compra a peça deles. Então, quer dizer, tem maior interação de dados? Tem, mas não todos, tá? Não todos. Seria uma utopia falar que os países trocam informações aí a rodo, não é bem assim que funciona. Muito pelo contrário, né? Hoje em dia tem muita desinformação. O país não faz uma coisa certa, mas divulga falando que tá certo. Opa, nós estamos certinho aqui, né? Para tentar ludibriar aí quem tá lá fora. Só que hoje tem informação demais, né? É fácil para outras pessoas perceberem a mentira, tá? E pela primeira vez teve a formação de comitês científicos fortes. O que é um comitê científico forte? Isso aqui tá nas palavras, né, da União Internacional para a Conservação, essa palavra forte, né? Mas vamos tentar entender o que significa um comitê científico forte. Vocês acham que participavam desses comitês uma pessoa que não era daquele assunto? Tá? Um político, né? Você acha que participava daquele comitê uma pessoa que não era daquela área? Sei lá, uma pessoa que trabalha com futebol vai ser alguém desses comitês? Não, tá? Eles começaram a selecionar cientistas, pesquisadores, pessoas que eram dos ramos ali de pesquisa, tá? Para fazerem parte desses comitês. Não significa que não tenham políticos nos comitês. Claro que tem, tá? Mas dentro dos comitês tinham pessoas que eram pessoas cientificamente respeitadas nos seus países, tá? Isso é muito importante, tá? Isso é um avanço muito importante. Então, por exemplo, vamos definir alguma coisa sobre florestas. Quem que vai definir? Chama um advogado, chama um médico e chama um empreiteiro.
Por que você não chama uma pessoa que trabalha com engenharia florestal? Por que você não chama uma pessoa que trabalha com floresta todo dia? Uma pessoa do ramo florestal? Não, é verdade. Quem que a gente vai chamar? Ah, vamos chamar o motosserrista Schmidt. Não, a gente vai chamar uma pessoa que trabalha com isso há 20 anos, tá? Que tem experiência, né? Um professor, um cientista da área. Então, assim, pessoas da sociedade acadêmica respeitadas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sempre que vocês verem na sua cidade, no seu governo, no seu país, alguém que não entende daquele assunto, participar daquele assunto efetivamente, ser às vezes a pessoa mais importante, toma cuidado, alguma coisa está errada, tá? Vamos, sei lá, vamos imaginar que na área ambiental, a pessoa que toma conta da área ambiental, na prefeitura da sua cidade ou no governo, a pessoa que mais participa da área ambiental é uma pessoa que toma decisões da área ambiental, sei lá, ele é uma pessoa ligada aí com shoppings, né? Ele é dono de shoppings, é dono de condomínios, sei lá, ele é uma pessoa que não tem nada a ver com a área de conservação, né? Não tem nada a ver com aquele ambiente que ele está trabalhando. Alguma coisa está errada, alguma coisa está errada nisso daí, né? Você até não precisa ser uma pessoa da área, mas você tem que ter pessoas que te apoiam, vão te passar informações que são da área, tá? Então, assim, eu acho isso muito interessante da gente perceber, tá? Da gente perceber que em muitos lugares, né, no mundo inteiro, quem é forte naquela área é valorizado a trabalhar com aquela área de conhecimento, tá? E a gente tem que exigir isso da sociedade, sim, é o nosso papel como cidadão, tá? Eu acho muito interessante, e eu achei muito interessante quando eu fui avaliar melhor, tá? Que eles separaram, né? Na verdade, eles separaram em comitês diferentes, e cada comitê tinha um grupo de pesquisadores participantes, tá? Então tinha um comitê de educação e comunicação, que é passar essas informações para a sociedade. Tinha um comitê focado para a sobrevivência de espécies nativas, muito ligado à fauna, tá? Um comitê de manejo do ecossistema, já entrando na parte da flora um pouco mais forte. Um comitê para tentar estabelecer leis mais gerais ou princípios, diretrizes mais gerais para que todos os países pudessem seguir essas diretrizes. Cada país tem sua legislação, tá? Cada país tem o direito de ter sua legislação. Mas alguns princípios são importantes para que todos os países sigam. Porque senão fica complicado, né? Imagina, eles estabelecem lá que tem que reduzir a poluição em 20%. Beleza. 100 países fazem isso e 100 não. Não adiantou nada, tá? Então, assim, você tem que ter essas diretrizes, tá? Você tem que ter metas, estipular metas. Então, é interessante essa questão. Um comitê para políticas sociais e ambientais e um comitê para proteção de áreas, tá? Quais seriam as áreas no mundo que deveriam ser protegidas em maior ou menor grau? Será que todas as áreas a gente dá o mesmo peso, né? Não preciso nem falar que isso influenciou aí vários países em várias formas diferentes a esses países estabelecerem suas próprias leis, né? Leis ambientais. O Brasil, por exemplo, tem uma série de definições aí de diferentes áreas protegidas, tá? Tem estação ecológica, tem parque nacional, né? Tem unidade de conservação, tem área de preservação permanente, reserva legal, RPPN, enfim, né? Tudo isso não surgiu do nada, né? Nessas reuniões começaram a se definir. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar para a nossa linha do tempo aqui. Pessoal, eu vou fazer uma pausa, tá? Agora, por quê? Porque agora a gente vai entrar na terceira revolução industrial, que é o pós-guerra, né? E vocês vão ver aqui que a gente tem muita coisa para falar desse período, tá? Muita coisa para falar desse período aí. Então eu vou fazer uma pausazinha para vocês darem aquela relaxada, dar uma esticada, tá? Esquecendo a minha cara. Inclusive podem falar aí, né? Manda um comentário para mim se vocês preferem que eu apareça com o meu carão aqui, né? Ou se vocês preferem que eu tire. Isso daqui às vezes atrapalha, né? Tem gente que não gosta. Ah, não, Wagner, não quero ficar olhando pra essa cara, não.
E aí vocês me falem, tá? Eu quero melhorar aí para vocês isso. Enfim, vou fazer uma pausa agora e a gente dá sequência mais tarde.